Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis. Estamos de volta com o nosso podcast pós-jogo, com o nosso podcast aí pra falar do nosso Corinthians. Peço desculpa aí aos ouvintes pelos jogos que eu não consegui fazer as gravações. Acontece que geralmente eu gravava na manhã seguinte após o jogo, né, ou até mesmo depois do jogo, mas nesse período aí de julho foi meio conturbado, aí eu tive algumas mudanças de horário que acabaram impactando, mas estamos de volta e hoje é lógico que eu não vou deixar vocês só com a análise do que foi Corinthians e Bahia, a gente vai falar também sobre esses 3 jogos aí que nós não fizemos o podcast, começando pelo Corinthians e Universitários, o jogo da ida, seguimos com o Corinthians e América, Corinthians e Universitário, o jogo da volta, e por fim, o jogo aí de ontem de Corinthians e Bahia. Bom, primeiro a gente precisa deixar claro aqui uma coisa, né? O Corinthians ele teve aí nesse período praticamente 3 formações diferentes, né? Talvez aí o jogo de ontem tenha sido o único que teve uma formação relativamente parecida, mas com alguns desfalques. Então a gente vai ter bastante detalhe aí para falar sobre essa questão de formação tática. O Corinthians foi a campo contra o Universitários num 4-3-3 ou 4-5-1, mas com uma escalação dos jovens, né? Contando aí mais com os meninos da base. E o detalhe curioso da formação do Corinthians Universitário aí é que o Corinthians ele foi a campo sem um volante de ofício, né? Se a gente pegar a formação ali, o jogador que faria essa função de volante seria justamente o Juliano, que entrou inclusive como capitão desse time, né? E cara, embora isso tenha dado muito certo, porque o Corinthians ele foi um time bem ofensivo no primeiro jogo contra o Universitário, foi um time que conseguiu controlar bem as ações do jogo, teve bem nítido ali o controle da partida, mas a gente viu que foi um time que acabou às vezes se expondo também ao contra-ataque. A gente vê que no último minuto da partida o Carlos Miguel ele faz uma defesa milagrosa ali, né? De um chute quase de dentro da pequena área. Então, embora a estratégia tenha dado certo, é meio arriscado você jogar sem volante, mas enfim, o importante é que funcionou. A gente viu ali um Corinthians, como sempre com os jovens, né, fazendo uma pressão um pouco mais alta, tentando aquele famoso perde-recupera, tentando pressionar mesmo o adversário. E aí a gente é coroado ali com um gol do Felipe Augusto já no segundo tempo. Após a entrada do Renato Augusto, né, a gente viu que o time melhorou muito depois da entrada do Renato Augusto, teve até mais armação. E o Renato Augusto ele dá uma caneta, ele meio que tropeçando, ele consegue deixar o Felipe Augusto ali com chance de bater, e o Felipe Augusto dá acerta um torpedo ali no gol do Universitário, fazendo 1-0 para o Corinthians, garantindo aí a vantagem para o jogo da volta, né? Vale destacar também que nesse momento do jogo, quando o Corinthians faz o gol, o Corinthians já tinha também um jogador a mais, né? Passou aí esse jogo contra o Universitário, o Corinthians recebeu o América para o jogo de volta da Copa do Brasil, e foi a campo com um 4-3-3 novamente, mas dessa vez com os titulares, né? E aí é importante a gente ressaltar que era um jogo que o Corinthians já começava atrás no placar, então o Corinthians já precisava de cara fazer o gol. E eu esperava muito que o Corinthians fizesse ainda no primeiro tempo. Foi um jogo com muitos gols, foi um jogo com 5 gols no total. Mas fato curioso é que todos os gols aconteceram no segundo tempo, né? Se a gente pegar ali que ele deu ali de acréscimo, ele deu 7 minutos de acréscimo, a gente foi até 52 minutos do segundo tempo, a gente teve aí no segundo tempo praticamente um gol a cada 10 minutos, né? A cada 10 minutos e meio, mais ou menos, saía um gol, seja pro lado do Corinthians ou seja pro lado do América, né? E no primeiro tempo a gente não teve.
E, cara, muito se esperava desse jogo contra o América, que o América viria para se defender, mas não, o América saiu pro jogo, o América teve chance sim de fazer 1-0, inclusive. Foi um jogo bem disputado, me surpreendeu, foi acho que talvez um dos melhores jogos que eu vi esse ano, não falando de desempenho, nem falando de resultado em si, mas questão de jogo, sabe aquele jogo que dá gosto de assistir, que você assiste e que você não consegue tirar o olho da TV, não é aquele jogo que muitas vezes você assiste e vai mexendo no celular. Não, foi um jogo que deu gosto de assistir, sabe? Um jogo que a todo momento você ficava ali naquela expectativa. E nesse jogo contra o América a gente teve a estreia do Matias Rojas, né? Que, cara, mostrou realmente que é um jogador que tem muito potencial, que tem um diferencial muito grande. Ele consegue encontrar jogadas que muitas vezes outros jogadores não conseguiam. Vai ser uma peça fundamental para o Corinthians no restante da temporada, né? Inclusive no primeiro tempo ele deixa o Roger Guedes numa chance que, numa infelicidade absurda, ele acaba cabeceando na trave. Mas ele acha um cruzamento pro Roger Guedes que eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara, que passe foi esse? A gente viu que o Matias Rojas nesse jogo contra o América, pra mim, foi um dos grandes destaques, junto com o Gabriel Moscardo novamente, né? O nosso volante aí que se firmou na posição, conseguiu tirar ali o Maicon, que era antes incontestável pro Luxemburgo. O Gabriel Moscardo, um garoto de 17 anos, conseguiu ali se firmar na vaga, e é impressionante você ver a maturidade desse menino, né? Muitas vezes você vê um jogador jovem, um jogador que vem da base, principalmente nessa função de volante, a gente às vezes pensa nesses meninos, muitas vezes vê meio afobado, vê meio desesperado. A gente tem até o exemplo mais recente aí, o Rony, ou o próprio Duqueiroz, que já saiu, que são bons jogadores, mas eu vejo um nível muito acima do Gabriel Moscardo, uma maturidade, uma inteligência de saber o que tem que fazer no lance, uma qualidade na saída de bola, um diferencial muito grande desse menino. E isso ficou muito claro num contra-ataque do América, quando o jogo, se eu não me engano, acho que estava 2-0 pro Corinthians. O Gabriel Moscardo, tava 3-1 pro Corinthians. Eu sabia que o Corinthians estava com uma vantagem de 2 gols. Mas estava 3-1 pro Corinthians, e o Gabriel Moscardo, ele mata um contra-ataque do América numa chance que, assim, era um contra-ataque que poderia ser mortal. E ele simplesmente mata a jogada, recebe o cartão e, já matou ciente de que ia receber o cartão amarelo. E muitas vezes falta isso no futebol. Isso é uma coisa que às vezes eu fico olhando nas estatísticas, principalmente o número de faltas, né? Eu não tô querendo falar aqui que precisa ser desleal, que precisa matar a jogada, que tem que entrar batendo. Não é isso, gente. Longe de mim, pelo amor de Deus. Mas a falta, ela faz parte do jogo. Essas estatísticas de falta, muitas vezes, ela mostra também a questão do jogador ele entrar, não para machucar, mas entrar numa dividida para ganhar aquela dividida, sabe? Para recuperar aquela bola. E você fazer uma falta como essa que o Gabriel Moscardo fez, mostra que é uma situação que o jogador, ele olha aquela situação de contra-ataque do adversário, ele olha e fala, eu não quero tomar o gol. Eu prefiro matar a jogada já aqui, no começo dela, do que às vezes deixar o cara chegar até a minha área e aí acabar tomando gol, ou ter que fazer uma falta mais perto da área, ou um pênalti. Então já matou a jogada ali e resolveu. E a maturidade dele de receber o cartão nesse momento me surpreendeu muito. Porque ele já faz a falta, levanta, olha pro juiz, recebe o amarelo e faz uma cara tipo, não tinha o que fazer. Se eu não faço a falta, o cara ia sair na cara do gol. Então o Gabriel Moscardo é uma grata surpresa aí da base. É um jogador muito inteligente, um jogador de muita qualidade, muito maduro para a idade dele. E eu tenho certeza que, cara, vai ser muito difícil alguém chegar e tirar ele dessa posição, tá? A menos que o Corinthians venda ele aí, mas ele já teve o contrato renovado, se eu não me engano, até 2026. Enfim, pra mim vem sendo aí um grande destaque. Ele que ficou fora aí do jogo contra o Bahia porque passou por uma cirurgia
Se eu não me engano, parece que foi apendicite. E vamos ver se ele vai poder jogar contra o São Paulo, né? Pelo que falaram, acho que desse primeiro jogo ele tá fora. E aí a gente tem ali o destaque também do lado do América, né? É importante a gente falar que o Corinthians tomou 2 gols aí do América nessa partida, mas méritos totais pro meia do América, o Benítez. Cara, o que joga esse cara, né? É surreal. O primeiro gol ele faz ali num giro de corpo, que ele acerta um chute de muita felicidade, porque não foi nem um chute forte, mas foi muito colocado. E o segundo gol numa jogada dele também, que ele acaba deixando o Mastriani livre para fazer o gol. Do segundo gol eu quero fazer um destaque. Ele sai 3 minutos depois que o Moscardo tinha tomado amarelo. E, cara, é o que eu falei, eu acho que o Moscardo não fez errado em fazer a falta, mas talvez se ele não tivesse amarelo, o segundo gol do América não teria saído. Porque às vezes quando o jogador tá com amarelo, ele acaba tendo receio, né, de fazer uma falta. E, cara, o que precisava era alguém parar o Benítez naquela hora. Mas, enfim, no final deu tudo certo, o jogo foi pros pênaltis aí, a gente sofreu um pouquinho, mas brilhou a estrela do Cássio mais uma vez, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Pegou mais 2, pegou o do Paulinho Boia e o do próprio Benítez, né, que recebeu aquela máxima de herói no jogo, vilão nos pênaltis, né, a estrela do nosso gigante Cássio se sobressaiu mais uma vez. O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e pega o São Paulo. Primeiro jogo será na Arena Corinthians e o segundo jogo no Morumbi. Primeiro jogo será na terça-feira agora, dia 25, às 21h30. Cara, falando ainda sobre esse jogo da Copa do Brasil, um detalhe curioso. O Corinthians, ele desde a final aí de 2022, o Corinthians, ele em todas as fases, ele pegou aí, avançando aí em pênaltis, né, desde a final. Então a gente teve pênaltis aí na final contra o Flamengo, que a gente perdeu. Passamos nos pênaltis contra o Remo, passamos nos pênaltis contra o Atlético Mineiro e passamos nos pênaltis contra o América Mineiro. E agora vamos ver aí como que vai ser contra o São Paulo, né? O São Paulo que foi também adversário do Corinthians na Copa do Brasil em 2002, também na semifinal. Corinthians se classificou nessa ocasião e acabou sendo campeão depois jogando contra o Brasiliense, né? Vamos ver aí se a história se repete, o Corinthians avançando contra o São Paulo e indo para a final contra Grêmio ou contra Flamengo, dependendo aí do resultado dos 2 jogos. Depois desse jogo contra o América, o Corinthians foi até o Peru enfrentar o jogo de volta contra o Universitário. E, cara, é importante a gente destacar aí desse jogo de volta que o Corinthians já vai num clima hostil, né? O Corinthians no primeiro jogo ali, aconteceu um episódio de racismo dentro da Neoquímica Arena, onde o preparador físico do Universitário fez gestos racistas para a torcida do Corinthians, acabou sendo detido e preso em flagrante. Inclusive tem imagens que mostram aí os gestos que ele fez. E aí criou-se um clima lá no Peru de que martirizando o cara, né? Como se ele fosse o correto da ação. A gente bem sabe que é um absurdo, mas enfim. Então o clima já era hostil para o Corinthians ir para lá. Inclusive foi cogitado do Corinthians... foi oferecido ao Corinthians o ônibus da própria polícia militar lá do Peru, para que o Corinthians pudesse ir ao campo sem sofrer ali nenhum ataque da torcida. Felizmente nada aconteceu, o Corinthians foi tranquilo aí a chegada. E aí tivemos o jogo. E foi mais um jogo que no primeiro tempo ficou 0-0. O Corinthians ele foi a campo ali com um 3-5-2. E aí eu quero fazer aquela famosa observação, né? É uma mania de querer jogar no 3-5-2. Eu não sei o que se passa na cabeça do Luxemburgo, que ele monta uma estratégia de 3-5-2 e deixa 2 laterais para fazer essa saída pelas pontas, né? Ele deixa 2 laterais abertos como se fossem meias.
E, cara, é o que a gente sempre fala aqui, isso não vai dar certo. Não deu certo no jogo contra o Universitário. Não deu certo no jogo contra o Bahia, que o Corinthians também foi nessa formação, mas eu vou falar daqui a pouco. E, cara, muito difícil dar certo em alguma outra situação. Isso só vai dar certo jogando contra o time que tem as laterais muito fracas, né? Que tem ali, que seja muito exposto realmente nas laterais, que não tem uma qualidade de saída de jogo pelo meio, pelas pontas. Um time que realmente está habituado a jogar pelo centro do campo. Aí isso pode até funcionar, porque você povoa o meio campo, tem as laterais mais abertas, não precisa se preocupar tanto em defender. Isso pode até funcionar. Mas geralmente, cara, é muito mais certeiro, vamos dizer assim, você querer jogar num 3-5-2 e colocar 2 pontas para fazer essa função. Ah, mas aí os 2 pontas não vão ter a qualidade de defesa que os laterais têm. Concordo. Mas é por isso que quando você joga num 3-5-2, a tendência é que você tenha mais defesa, porque você vai ter 3 zagueiros, você não vai ter um só. Sem falar que você precisa, quando vai jogar no 3-5-2, colocar volantes. E foi uma coisa que, mais uma vez, ele não fez contra o Universitário. O Corinthians ele vai ali contra o Universitário jogar no 3-5-2, sem volantes e com 2 laterais de ponta. Aí o que aconteceu? O primeiro tempo o Corinthians não viu a cor da bola, né? O Universitário ele dominou ali o time do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians sofreu bastante. Se a gente pega ali, a gente quase não vê finalização do time do Corinthians no primeiro tempo. No gol mesmo, o Corinthians não deu um chute. E a gente viu uma certa pressão do Universitário no primeiro tempo. E, cara, foi um jogo que de verdade me preocupou. Só que aí ele faz algumas substituições, né? No momento que ele tira o Juan, coloca o Matheus Araújo. O Juan também, que estava muito mal nesse jogo, estava perdido nessa partida. E aí ele sai, acaba entrando o Matheus Araújo, que melhora um pouco o meio-campo do Corinthians, né? Melhora consideravelmente o meio-campo do Corinthians. E aí o Rafael Ramos ele acaba saindo machucado para a entrada do Léo Maná. E aí o Corinthians ele começa a esboçar uma certa reação. Posteriormente ele tira também o Felipe Augusto para colocar o Biro. E aí ele tira o Adson para colocar o Maicon, né? Colocou ali um volante, o Adson também não estava bem no jogo. E aí, com essa substituição, com essa entrada do Maicon, tem uma jogada ali que o Roger Guedes acaba cabeceando. E no rebote o Maicon acaba fazendo 1-0 para o Corinthians, né? Pouco tempo depois, o Universitário acaba empatando. E aí, por fim, temos o gol do Rian Gustavo, numa jogada do Roger Guedes, que foi costurando, e aí o Rian Gustavo acaba fazendo o gol. O gol que dá aí a vitória ao time do Corinthians. E o Rian Gustavo, cara, ele faz uma comemoração muito emblemática, né? Ele tira a camisa e mostra a camisa do Corinthians para a torcida do Universitário. E aí, quando a gente fala que é uma comemoração emblemática, passa muito pela história do Corinthians também, né? Cara, se a gente pegar a história do Corinthians, a gente sabe que a primeira vez que ele usou essa camisa preta, com as listras brancas, foi justamente num protesto em meio a uma exclusão ali do Corinthians por ter atletas negros no elenco. Justamente um protesto aí referente ao racismo. Aí o Corinthians resolve entrar com essa camisa preta com as listras brancas, e é justamente com essa camisa que o Rian Gustavo mostra ali para a torcida do Universitário no Peru, em meio a toda esse caos aí dos protestos de racismo, né? E aí, cara, inicia-se uma confusão por parte do time do Universitário, que vê essa comemoração como uma provocação. E aí, o Corinthians ele acaba tendo 4 jogadores expulsos, 2 do Corinthians, 2 do Universitário, sendo o Rian Gustavo, ele toma um amarelo, e na sequência toma um amarelo e um vermelho. Eu, sinceramente, não entendi essa expulsão do Rian Gustavo. O amarelo, eu até entendo por tirar a camisa, tá na regra do futebol, mas não entendi o vermelho do Rian Gustavo até agora. E ele expulsa o Matheus Araújo e 2 jogadores do Universitário ali por conduta violenta. Sendo que, sinceramente, eu não vi absolutamente nada do que o Matheus Araújo fez, mas enfim. E aí o jogo ele segue ali
praticamente 21 minutos mais de acréscimos, né? O juiz tinha dado inicialmente, se eu não me engano, foram 6 ou 7 minutos. E aí ele, na sequência, ele mantém ali, depois da confusão, todo mundo achando que ele terminaria o jogo em meio à confusão. Ele não termina o jogo volta, ele fala pro Guedes que faltavam 4 minutos, passam-se os 4 minutos, ele ainda manteve mais uns 2, então o jogo teve aí, no total, contando o momento da confusão até o final da partida, 21 minutos de acréscimo. Cara, falando sobre como alguém que joga futebol, que participa de jogos de várzea, né? E o meu time normalmente joga fora. Então o que acontece? Às vezes quando o seu time tá ganhando o jogo fora de casa, o juiz ele acaba segurando, né? Ele às vezes tá um gol só de diferença, o juiz acaba segurando pra ver se o outro time consegue empatar. E às vezes, cara, já teve jogos da gente ficar gritando fora de campo, acabou, já foi, e o juiz não termina. E, cara, eu particularmente, eu acho que nem na várzea eu já cheguei a ver 21 minutos de acréscimo, né? Quanto mais no profissional. É praticamente metade de um tempo, né? Então, além aí dos 90 minutos convencionais, o Corinthians jogou quase um terceiro tempo ali jogando contra o Universitário o jogo de volta. E vale destacar também que o Universitário já tinha tido uma expulsão ali. Uma expulsão não, desculpa. Ele teve, além das 2 expulsões de jogadores que estavam em campo, ele teve mais uma expulsão no banco do Pierro Guzmán. Por fim, Corinthians classificado aí na Sul-Americana para as oitavas, passamos dos playoffs, agora a gente pega o Newell's Old Boys da Argentina. A gente sabe aí que sempre jogar contra time argentino, seja na Sul-Americana ou na Libertadores, é sempre bem difícil. O primeiro jogo acontece aí no dia 1º de agosto. Será uma terça-feira, o jogo será na Neoquímica Arena. Jogo que acontece aí às 9h30 da noite. E aí depois o jogo de volta, que será no dia 8 de agosto, jogo lá na Argentina também, numa terça-feira às 9h30 da noite. E por fim chegamos aí ao jogo contra o Bahia, jogo que aconteceu aí nesse sábado. Na noite desse sábado, jogo fora de casa. Corinthians ele foi a campo aí no 3-5-2 com os titulares. A gente teve aí a ausência do Roger Guedes, que estava suspenso. E mais uma vez no 3-5-2 o Luxemburgo insiste em colocar os laterais fazendo a função de meias. Moral da história, o Corinthians, embora tenha se defendido muito bem no primeiro tempo, a gente acabou vendo um time que não tinha saída alguma de bola, né? Muitas vezes ali o Corinthians até conseguia recuperar a bola, mas não tinha profundidade, não conseguia achar os jogadores ali da frente. E, cara, é o que eu falo, pra mim passa muito pela questão de ter 2 laterais fazendo essa função que seriam funções de meias, né? O Corinthians ele tinha aí no banco o Biro, tinha o Wesley, tinha o próprio Adson, que acabou entrando no segundo tempo também, mas no primeiro tempo, jogando com Fagner e Fábio Santos ali nessa função de meias, o Corinthians não conseguia sair para o jogo. O Bahia dominou as jogadas no primeiro tempo. Verdade seja dita, o Corinthians quase fez um gol logo no primeiro lance. Parecia, inclusive, que o Corinthians teria a possibilidade ali de abrir o placar, de comandar as ações do jogo. Mas do momento que o Bahia se encontra na partida, cara, esquece. O Corinthians não conseguiu criar praticamente nada, sofreu muito no primeiro tempo. E aí ele já volta para o segundo tempo tirando o Fagner e colocando o Juan Oliveira. Só que essa substituição, ele não necessariamente muda colocou um meia para fazer essa função. Não, na verdade o que ele fez foi mudar a estratégia, né? Ele começou num 3-5-2 e quando ele tira o Fagner e coloca o Juan, que é um jogador que joga mais centralizado do que aberto, ele acaba mudando a formação, colocando o Bruno Mendes para fazer a função de lateral. Então ele volta, na verdade, com uma linha de 4 zagueiros, né? Com uma linha de 4 ali, tendo 2 laterais, 2 zagueiros, e o Juan para fazer o meio-campo. O time melhora um pouco, não tão considerável, ainda sofreu muito no segundo tempo. Foi uma partida bem abaixo do time do Corinthians.
E, cara, eu vou te falar que passa muito tanto pela formação, né? Quanto pela ausência também do Roger Guedes, né? Faltou um cara para puxar esses contra-ataques, faltou uma qualidade ali na frente. Quero destacar também que o Yuri Alberto, para mim, foi muito mal no jogo. A todo momento a bola batendo nele e voltando. E o Rojas e o Renato Augusto ontem sofreram muito com faltas, né? O time do Bahia fez rodízio praticamente para bater no Renato Augusto. O Renato Augusto tomou uma entrada no primeiro tempo que inclusive assustou a torcida do Corinthians, que ele toma a entrada e fica um tempinho no chão, a gente já ficou meio preocupado, mas ele acaba voltando pro jogo. E o Matias Rojas tomou uma entrada no segundo tempo, que inclusive nem falta o juiz deu, e ele sai do jogo com dores no tornozelo. Eu, sinceramente, olhando o lance, vendo o replay do lance numa velocidade mais lenta, não me pareceu ser nada grave. Até o momento eu vim acompanhando, não vi nenhuma atualização sobre lesão do Rojas, né? Mas ele sai de campo ali com dores no tornozelo. Vendo o vídeo, não me pareceu ser nada grave. Até o momento o Corinthians não soltou nenhuma nota falando se ele se lesionou ou não, se há uma lesão mais grave. Eu acredito que ele jogue na terça. Tá vendo, mais uma vez, eu repito, afirmo aqui, dou a minha opinião de quem olhou o vídeo, viu novamente. Não tem um movimento, aqueles movimentos feios do pé virar, sabe? Tem a pancada, tem sim algo que pode causar uma dor, mas eu acredito que não tenha nada muito grave. Eu acredito que ele não vai ser desfalque na terça-feira. Vamos aguardar aí para ver o que o Corinthians fala. Mas em tese, né, preocupa, porque o Rojas, a gente viu no primeiro jogo dele que ele tem um diferencial, pode ser sim uma peça fundamental para o Corinthians. E, cara, nessa partida aí contra o São Paulo, ele seria fundamental, tanto ele quanto o Gabriel Moscardo, né, que também ele também foi desfalque aí pela cirurgia de apendicite. São dois jogadores que, se não estiverem em campo, vão fazer muita falta aí pro time do Corinthians. Por fim, aí o jogo contra o Bahia acabou 0-0. O Adson ainda teve uma chance num contra-ataque aí que muito vem se falando desse lance, que era um contra-ataque que era praticamente 3 contra 2 e o Adson podia ter tocado ou no Yuri ou no Biro, e ele acaba optando por conduzir um pouco mais a bola e acaba perdendo ali a passada, perdendo a oportunidade. O Corinthians ainda teve um gol anulado, né, por um impedimento do Gil, e no primeiro tempo o Bahia teve um pênalti também cancelado, um pênalti que o juiz havia dado inicialmente, e posteriormente ele viu que a bola não bateu no braço do Bruno Mendes, tinha batido na parte do corpo mais lateral, próximo ali da costela dele. E aí o VAR corretamente chamou o juiz, ele voltou atrás. Um jogo morno, um jogo bem aquele joguinho de comadre, mas tudo bem. O Corinthians ele vem aí de uma sequência de 4 vitórias, coisa que não acontecia desde 2021 com o técnico Wagner Mancini ainda, né? A gente tinha expectativa de que pudesse vir a 5ª vitória, igualando aí um número de que não acontece desde 2017. O Corinthians não ganha 5 partidas seguidas desde aquele time do Fábio Carille, de 2017, que foi campeão brasileiro, tendo aí o primeiro turno invicto. Mas, ok, seguimos. O Corinthians vem numa crescente e esperamos aí que faça uma boa partida contra o São Paulo na terça-feira. Bom, fiel, chegamos ao final aí de mais um Spotmão. Mais uma vez eu peço desculpas para vocês pela demora, mas em compensação vocês tiveram aí um episódio com o dobro do tempo do que normalmente vocês estão acostumados, né? E um episódio aí que a gente falou bastante sobre a parte tática, falou bastante sobre os jogos, e eu queria só fazer um adendo aqui pra gente finalizar. Eu acho que essa alteração aí de formação, ora joga no 4-3-3, ora joga no 3-5-2, até entendo quando você vai usar os meninos da base, quando vai usar os garotos, mas eu acho que o Corinthians precisa começar a ter uma formação um pouco mais definitiva, né? Eu acho que está na hora do Corinthians criar um padrão de jogo, porque embora vem conquistando os pontos, vem ganhando aí alguns jogos, a gente precisa padronizar.
né? O Corinthians precisa adquirir um padrão que a torcida olhe e fale, esse é meu time titular, esse cara é titular, esse cara é reserva, até pra gente ter uma noção aí do que vai ser o Corinthians no restante da temporada. E fazer uma outra observação aqui, esse ano é ano de eleição no Corinthians, a gente está vendo aí os bastidores das eleições bem conturbados, tá? E eu prometo para vocês que quando estiver se aproximando do pleito aí, eu faço alguns comentários, trago algumas opiniões aí sobre as eleições no Corinthians. Beleza? Fiel, é isso, um abraço, é nóis e vai Corinthians!